Agora, destaque internacional. Xi Jinping é confirmado como líder pelos próximos 5 anos na China. Então a gente volta com o nosso correspondente da Europa, Luca Bassani. A repercussão na Europa, né? Além da confirmação do terceiro mandato de Xi Jinping, o Congresso do Partido Comunista aprovou mudanças constitucionais. É isso? Exato, Thiago. O 20º Congresso do Partido Comunista da China, que aconteceu durante essa última semana, confirmou Xi Jinping como o líder supremo do país por mais 5 anos. E é aquele que terá mais poder desde o antigo secretário-geral do Partido Comunista, o líder supremo do país, Mao Tse-tung, que ficou praticamente como líder da China desde o final da Guerra Civil Chinesa, em 1949, até a sua morte em setembro de 1976. Xi Jinping, então, foi declarado como um dos núcleos do partido, um título que apenas poucos ganharam na história, juntamente com Mao Tse-tung, o mais importante. Temos também Deng Xiaoping, aquele que foi responsável no final da década de 70 pela abertura econômica da China para o capital estrangeiro, além também de Zenin Jiang, que foi um daqueles que fez a transição da China para o novo milênio, né, dos anos 90 para os anos 2000. Portanto, nós temos que Xi Jinping tem uma liderança muito forte dentro do partido. No último ano, as questões econômicas foram um pouco complicadas para a sua política interna, principalmente considerando essas políticas relacionadas à Covid-0, onde várias indústrias, várias cidades com milhões de pessoas ficaram fechadas e não puderam continuar sua produção da mesma maneira como faziam anteriormente, mas ele disse que o país tem toda a capacidade para se tornar a maior economia nos próximos anos e também que a questão de Taiwan será resolvida. Isso que foi recebida, essa informação que foi recebida pelos europeus e também pelos americanos de forma um pouco complicada, né? Acendeu o alarme novamente, porque as pretensões da China reconquistar militarmente a ilha de Taiwan, que essencialmente funciona como um país separado desde do final da Guerra Civil em 49, é algo que pode causar também uma guerra nessa região da Ásia-Pacífico, os exercícios militares acontecendo tanto de forma marítima quanto de forma aérea, desde a visita de Nancy Pelosi à ilha, e também o objetivo de Xi Jinping de fazer com que todos os focos de resistência ao partido ou até mesmo a supremacia dos comunistas dentro do território chinês sejam completamente eliminadas. Nós sabemos que em relação aos direitos humanos e também à própria questão democrática, a China não é um exemplo disso, mas ele foi eleito com grande maioria dos outros membros do partido e, portanto, seguirá por mais 5 anos até 2027 como o líder do país, o líder supremo do país e do partido, sendo então aquele que poderá fazer reformas constitucionais e também reformas econômicas para o que ele chama da entrada da China como uma grande liderança mundial, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto político, já que a influência do país vem só crescendo nas últimas décadas e ele pretende superar, inclusive, o Ocidente, como deixou claro nas entrelinhas. Ô, Luca, eu sei que você já deu essa informação aqui no Jornal da Manhã, mas sempre bom, porque a nossa audiência também é rotativa. Expectativa da possibilidade de um anúncio ainda hoje do novo primeiro-ministro britânico. E a expectativa vai aumentando, não é, Luca? Exato, Thiago. Para ser exato para vocês, nós temos ainda mais 6 minutos antes que feche o deadline para que os candidatos interessados a concorrerem como primeiro-ministro do Reino Unido possam fazê-lo. Para isso, é necessário que 100 deputados apoiem a candidatura. Rishi Sunak já tem grande maioria, 193 que o apoiam, e aquela que está mais próxima dele é Penny Mordaunt, que tem apenas 26. A equipe dela diz que está correndo atrás de outros nomes, mas caso isso não aconteça e Sunak seja o único candidato, ele provavelmente já será anunciado diretamente como líder do Partido Conservador e também o primeiro-ministro do país. Isso significaria que o antigo ministro das Finanças de Boris Johnson poderá se tornar o primeiro descendente de indianos a comandar o governo britânico, sendo um grande símbolo para essa faixa da população, né, que tem muitos imigrantes tanto do Paquistão, da Índia e de Bangladesh, por fruto do Império Britânico, como também para a questão econômica, já que ele tem grande experiência, formado em Oxford, em Stanford, e disse que pode recuperar a credibilidade do país e voltar o pound, né, a libra esterlina, ao patamar que estava antes de sua antecessora, Liz Truss, que foi realmente desastrosa para a administração econômica do país, com uma agenda muito ousada que não foi recebida muito bem para o mercado. Assim que isso for anunciado oficialmente, nós viremos aqui anunciar também com prontidão para a nossa audiência, caso isso saia nos próximos minutos.
Combinado, Luca. E a imprensa está toda já a postos, aguardando um pronunciamento ou a informação aí lá no Street. A expectativa é de que tenhamos alguma colocação confirmando o nome do novo primeiro-ministro. A Jovem Pan segue acompanhando em instantes outras informações. Adriana. Agora, Ricardo Salles, até mais tarde, Luca, valeu. A gente acompanhava aí a informação internacional sobre essa reeleição polêmica, muito comentada aqui no Brasil também, uma reeleição forçada do próprio presidente chinês. Ele se autodeclara presidente mais uma vez e agora por mais 5 anos. Qual lição a gente traz aqui para o Brasil, já que também essa possibilidade de se reeleger também é muito discutida por aqui, mas através das urnas, né? Pois é, Adriana, na verdade essa reeleição do Xi Jinping é para inglês ver, ali não tem eleição nenhuma, aquilo é um encontro de camaradas ali do grande partido chinês, né? E eles decidem de antemão quem vai ganhar, aquilo é um jogo de cena total. Agora é interessante que a China, como é um país muito forte e que move a economia mundial, pode fazer o que quer, em qualquer área, direitos humanos, meio ambiente e agora também mais uma oportunidade demonstrando que eles não têm o menor constrangimento do ponto de vista democrático, internacional, em fazer aquilo que lhes é conveniente. E é interessante porque a esquerda caviar mundial, que vive criticando o Brasil, a Itália, a Hungria, falam as maiores barbaridades contra os governos de direita mundo afora, quando a China faz esse tipo de coisa, não falam absolutamente nada. Nada, zero. A China, maior emissor de gás de efeito estufa do planeta, ninguém fala nada. Não tem respeito aos direitos humanos, ninguém fala nada. Não respeita esses parâmetros democráticos que a ONU e todos os órgãos aí da esquerda caviar vivem falando e nada. Então, fica esse cuidado. Bom, Diogo Schelp, claro que a China sempre no centro das atenções por causa da potência econômica que é, e essa sucessão, que na verdade não é uma sucessão, né? Exatamente. É um jogo de cena, como disse o Salles, mas a gente precisa também olhar para o nosso próprio umbigo, né? A gente precisa lembrar que, recentemente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU tentou aprovar uma resolução para investigar, né, as violações de direitos humanos na China e o Brasil se absteve, na prática, dando uma vitória para o governo chinês. Roberto Mota, a gente tem um minutinho para encerrar o Jornal da Manhã. Queremos ouvi-lo também sobre o governo chinês. A China é um Estado totalitário, né? A China que a gente conhece hoje começou com a Revolução Comunista, Mao Tse-tung assumiu como ditador, pegou o poder absoluto. É a mesma história de revoluções comunistas e socialistas no mundo inteiro. A grande novidade da China é que, em determinado momento, ela percebeu que o modelo econômico socialista comunista não ia funcionar, então ela se tornou um Estado totalitário com uma economia capitalista, mas totalmente controlada pelo governo. A pergunta é: até quando isso se sustenta?